Gente, dúvidas e questionamentos sobre essa questão anterior que a gente acabou de abordar, sobre a ideia de dolo, culpa, né? A noção é de que a gente deveria ter tudo bem esclarecido, certo? Nenhum tipo de dúvida sobre isso. Todos compreenderam? Tranquilo? Já são, né, 3h40, então eu vou, nesse momento, dar um intervalozinho para vocês, 10 minutos, para tomar uma água, né, ir no banheiro ou algo nesse sentido, e a gente volta já já às 15h50, tá bom?
Bom, pessoal, voltando aqui, certo? Conforme prometido, 10 minutinhos. Eu espero que estejam todos por aqui. Eu queria, gente, nesse momento, né, perguntar a vocês o que é que vocês estão achando desse modo de aula, né? Se já estudaram dessa forma, por questões, ou se preferem uma aula mais expositiva, né, mais teórica e de forma mais orgânica, digamos assim, ou se estão gostando desse tipo de modelo, o que é que vocês acham aí em relação a esse tipo de abordagem? Podem abrir o microfone e falar, certo? Não se reprimam. Falem pelo microfone. E também em relação ao nível da aula também, porque tem esse ponto, né? Como eu falei, a ideia é tentar abarcar, né, o máximo das carreiras policiais possível, militar, civil, quem está estudando para as carreiras federais, né, delegado. Então, a gente vai mesclando o nível das questões, certo? Vocês estão gostando, achando muito difícil? Tailane gosta mais da teórica, né? Você já tinha estudado dessa forma, Tailane, por aula de questões? Eu gostei dessa forma. E eu tô estudando mesmo para sua prova, viu? Não é para concurso, não. Minha prova é de boa, rapaz. É Ah, tranquilo. com certeza. Então, vamos lá. Vamos dar andamento então, gente. Tranquilo? Tipo, história com globante, voltou no tempo aqui, né? Bom, aqui eu tenho uma questão, né, de soldado da Polícia Civil, da Polícia Militar da Bahia, certo? É uma questão específica daqui. E essa questão, ela vai dizer respeito à ideia de licitude. Basicamente, ela vai falar o seguinte, deixa eu ver o que eu vou falar aqui. É uma aula com exemplos práticos que facilitam a fixação dos referidos assuntos, certo? Pronto, maravilha então, Alessandra. Vamos seguir nesse caminho aí. Você que tanto gosta dos exemplos práticos, né? Que falou tanto sobre isso, né? Enfim, a questão diz o seguinte: assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa de excludente da ilicitude, e aí você tem uma série de possibilidades, beleza? Então vamos lá. Alternativa A: o exercício regular do direito. Exercício regular do direito, sim, é uma causa excludente de ilicitude. Então, de pronto, a alternativa correta é a alternativa A. Mas vamos ver as outras alternativas. E isso é importante também, né? Para quem está começando agora nos métodos de estudo, sempre que você vê uma questão, por mais que você dê de cara logo de primeira com a alternativa correta, sempre analise as outras alternativas. Sempre, certo? Busque analisar as alternativas. A não ser que seja uma questão assim, dada, entregue, mas ainda assim é bom analisar, porque às vezes uma questão, quando a questão é fácil demais, né, Dilson? Você que já passou por essa etapa aí, quando a questão é fácil demais, a gente tem que duvidar. Rapaz, será que a questão está muito fácil ou eu que estou fazendo alguma coisa de errado, né? É igual aquele aluno quando a questão ela cobra a alternativa incorreta. E aí ele vai ver a questão e falar, já viu a primeira aqui, tá certa e vai e marca aquela, né? Sendo que na verdade era para marcar a incorreta, né? Então, como o Dilson falou aí, quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Então, tomem cuidado com isso. Alternativa B, inimputabilidade. Inimputabilidade, ela é justamente uma causa de exclusão da culpabilidade e não da ilicitude, então está errada. A coação moral irresistível. Coação moral irresistível também é causa de excludente da culpabilidade, então não cabe aqui. Obediência hierárquica, excludente de culpabilidade. Erro sobre a licitude do fato, excludente de culpabilidade. Cuidado aqui, viu? Porque ele fala erro sobre a ilicitude do fato. Então você fala, ó, erro sobre a ilicitude,
deve ser uma causa de exclusão da licitude. Então, tomem cuidado com isso daqui, porque pode ser uma pegadinha, beleza? Então, não é o caso aqui. Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos fazer uma rememoração, né, das excludentes de culpabilidade e das excludentes de ilicitude, certo? Então, se a gente pegar aqui, a gente tem as chamadas causas excludentes de ilicitude, certo? Causas excludentes de ilicitude. E quais são, Aleph, essas causas excludentes de ilicitude? Calma. Primeiro, eu preciso entender que as causas excludentes da ilicitude, elas também são chamadas de justificantes. O que são justificantes? Porque elas justificam aquela conduta, certo? Então, elas são chamadas também de justificantes. E quais são elas? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, vamos entender essas aqui. Primeiro, a legítima defesa é basicamente quando você sofre uma injusta agressão de uma pessoa contra você e você revida aquela injusta agressão, né, com a finalidade de fazer com que aquele ato ele seja cessado. Então, se eu ajo dessa forma, eu estou em estado de legítima defesa. Essa legítima defesa ela é prevista, ela é explicada no artigo 25 do Código Penal, que diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, então, que fique claro isso daqui, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, injusta agressão atual ou iminente. Isso aqui é muito importante. No caso da legítima defesa, a agressão ela pode ser atual ou iminente. Então, a pessoa está me golpeando com a faca, então eu posso me defender. Ou então ela vem para cima de mim para poder me golpear com a faca. É uma agressão iminente. Então, nesse caso, ambos os casos eu estou amparado pela legítima defesa. Em relação a direito seu ou de outrem. Isso daqui é muito importante porque eu posso ter a chamada legítima defesa de terceiro, certo? Então, eu estou defendendo não o meu direito, mas sim o direito de outra pessoa. Se eu estou defendendo o direito de outra pessoa, nesse caso também tem uma situação de legítima defesa. Tranquilo? Então, vamos ficar atento a isso daí, certo? Outro ponto importante em relação à legítima defesa, em relação à exclusão de ilicitude, é o estado de necessidade, certo? O estado de necessidade ele é uma situação específica que está prevista no artigo 24 do Código Penal, e ela vai dizer basicamente o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Então, você pratica um fato criminoso para salvar de perigo atual. Gente, o texto fala de perigo iminente? Não, ele não fala de perigo iminente. Só que cuidado, certo? A doutrina e a jurisprudência entendem que esse estado de necessidade ele também pode ser iminente. Então, percebam, a lei só fala de perigo atual. A doutrina e a jurisprudência falam de perigo iminente. Aleph, o que é que eu vou responder na prova? O que o comando da questão disser. Então, se o comando da questão disser, segundo disposto expressamente no Código Penal, né, considera-se estado de necessidade quem pratica fato para salvar-se de perigo atual ou iminente. Aí você vai lá e marca. Olha, o comando da questão diz, segundo o que consta expressamente no Código Penal. Expressamente no Código Penal, ele fala de perigo iminente em relação ao estado de necessidade? Não, ele não fala. Consequentemente, né, essa alternativa estaria errada. Porém, se ele falar conforme entendimento, considera o entendimento doutrinário e jurisprudencial, né, sobre a excludente de ilicitude, e ele vai lá e diz, né, considera o estado de necessidade alguém que utiliza ou que pratica o fato para salvar-se de perigo atual ou iminente.
Nesse caso, se ele fala de entendimento doutrinário jurisprudencial, eu posso considerar o perigo iminente, certo? Então, eu vou levar em consideração sempre o que eu estou estudando dentro daquela alternativa. Ele logo em seguida diz o seguinte: pratica fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade. Então, ele não provocou por sua vontade. Isso daqui é muito importante, porque eu não posso chegar lá e eu estou num barco, né, com mais três pessoas, e de repente eu vou lá e quebro o casco daquele barco. Começa a entrar água, o barco começa a afundar, e aí, para que eu possa me salvar daquela situação, só tem um bote, eu vou lá e mato as outras duas pessoas para poder usar aquele bote salva-vidas. Então, nesse caso, eu não posso considerar isso como estado de necessidade, porque fui eu quem provoquei o estado de necessidade. Então, nesse caso, eu não posso evocar a excludente de ilicitude. Beleza? Perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio. Perceba, não podia de outro modo evitar. Então, se eu tenho alternativa, eu devo menos lesiva, eu devo usar a alternativa menos lesiva. É diferente da legítima defesa. Na legítima defesa, não. Eu vou utilizar qualquer meio que esteja à minha disposição. Eu não preciso escolher o menos perigoso ou menos danoso. Beleza? E aí ele vai continuar dizendo direito próprio ou alheio, então cabe estado de necessidade de terceiro, cujo, perdão, o direito próprio ou alheio, né, de fato, eu posso ter uma situação de estado de necessidade de terceiro, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então, é uma situação que eu poderia fazer um sacrifício e evitar de matar uma outra pessoa, poderia, eventualmente, poderia tentar nadar até a beira do rio, né, que me custaria muito esforço, eu não sou muito habilidoso em nadar, poderia tentar fazer isso, só que naquelas circunstâncias, não era razoável exigir um sacrifício daquele, né, sendo que, nesse caso, ele teve que matar outra pessoa para conseguir se salvar daquela situação de perigo. Beleza? Então, isso é o estado de necessidade. Exercício regular do direito é justamente quando você está fazendo algo que a lei considera como legítimo ou como possível. Exemplo clássico de lutadores de boxe. Então, é óbvio que na luta de boxe você tem lesão corporal. Só que naquela situação, né, é um direito da pessoa e é algo regulamentado, né, aquele tipo de esporte. Consequentemente, aquela agressão não vai ser considerada como crime de lesão corporal. Por outro lado, o estrito cumprimento de dever legal é quando um oficial de justiça ele entra numa casa, ele leva um bem, ele está subtraindo um bem daquela pessoa, ele está fazendo algo que é criminoso, que é uma conduta típica, sim, porém essa conduta não vai ser ilícita porque ele está agindo em estrito cumprimento de dever legal. E aí, o Código Penal, ele fez questão de falar ou de trazer a figura da legítima defesa em relação aos agentes de segurança pública. E aí eu queria fazer uma ressalva aqui na parte de legítima defesa para falar disso. Não era necessário que eles fizessem isso, porque essa atitude já seria considerada como legítima defesa de terceiro. Porém, a lei fez questão de especificar. E aí diz o artigo 25, parágrafo único, observados os requisitos do caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, no caso de refém, né, é legítimo a intervenção policial com resultado morte. Né? Então, basicamente, você tem, né, a chamada morte, o MIAI, né? Morte por intervenção, agora é chamada de MILAI. Morte por intervenção legal de agente do Estado, certo? Então, você pode vir a matar alguém que está mantendo o outro refém, no sentido de prevenir uma injusta agressão iminente daquela pessoa. Beleza? Outro ponto também, em relação ao estado de necessidade, que a gente tem que levar em consideração, é o seguinte: o estado de necessidade, ele tem, né, dois parágrafos que vão dizer o seguinte: primeiro, não se pode alegar estado de necessidade, parágrafo único do artigo 24,
quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, quem deve enfrentar o perigo? Você tem, por exemplo, a figura de quem atua na defesa civil, o bombeiro. Ele não pode, por exemplo, ele entra numa casa para poder salvar uma pessoa. Quando chega lá, ele percebe que a situação ela está complicada e ele resolve, mesmo ele tendo conhecimento suficiente para conseguir sair daquela residência sem precisar causar nenhum tipo de dano, ele opta por um caminho mais fácil, que seria matar a pessoa que está correndo na sua frente para poder conseguir atravessar por uma fresta, né, que ele não teria acesso se não conseguisse, se não matasse aquela pessoa. Ele teria que ir por um outro caminho que seria mais custoso ou mais danoso. Então, nesse caso, ele, por ter o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode alegar estado de necessidade, beleza? Porém, veja bem, o dever legal de enfrentar o perigo não significa o dever legal de enfrentar a morte, certo? Então, o bombeiro, ele não vai combater um incêndio ou entrar num local incendiado para resgatar uma pessoa onde, nitidamente, há uma impossibilidade de fazer aquele resgate ou uma dificuldade muito excessiva de fazer aquele resgate, o que tornaria a vida dele uma situação, colocaria a vida dele numa situação de perigo real. Então, uma situação que inevitavelmente poderia levar ele à morte. Então, ele tem o dever de enfrentar o perigo, porém ele não tem a obrigação de enfrentar a morte, né, de algo que ele sabe que não tem os requisitos de segurança necessários para poder fazer com que o protocolo seja realizado. É o caso, por exemplo, de alguém que cai em em uma fossa, né, que seja muito profunda, e o corpo de bombeiros, quando chega no local, percebe que a parede daquela fossa ela está cedendo, né? Então ele sabe que se ele descer lá, pode acontecer daquela parede ceder e, consequentemente, matar ele e a pessoa. Então ele não é obrigado a descer lá para poder realizar esse salvamento, beleza? O parágrafo segundo diz o seguinte: embora seja razoável exigir sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/3 a 2/3. Então, é uma situação em que, olha, nesse caso aqui, era razoável que a pessoa pudesse realizar um sacrifício ali. Então, o barco, ele está ali, ou ele começou a naufragar em um local que era relativamente próximo da borda daquele rio. Então, a pessoa ali que nadasse alguns metros, uns 5 a 10 metros, ela conseguiria talvez chegar na outra borda. Só que naquele momento a pessoa assustada, apavorada, né, os seus músculos, né, estavam travando, né, ela fala, rapaz, eu não tenho condições, eu poderia fazer esse sacrifício, porém eu não consigo realizar esse sacrifício. Então, era possível exigir que a pessoa fizesse sacrifício? Sim, porém ela acabou optando, né, por ter que tirar ou matar as outras pessoas para poder ficar com aquele bote e conseguir chegar àquela outra borda vivo. Então, a lei prevê a situação em que, embora seja razoável exigir o sacrifício, né, nesse caso, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/3 até 2/3, se ele considerar que, apesar de razoável exigir o sacrifício, aquele sacrifício poderia levar aquela pessoa a uma consequência pior. Beleza? Então, temos que ficar atentos a essa situação também. Maria Helena, no caso dos exploradores de caverna, seria estado de necessidade? Minha filha, esse caso ele não tem solução, né? O caso dos exploradores de cavernas, né? Tem quem diga que é estado de necessidade, tem quem diga que não, e você tem argumentos para todos os lados, né? É um caso realmente difícil. Como a justiça identifica essa ação moderada da legítima defesa? Os casos com arma branca de fogo e os policiais da mega operação do Rio de Janeiro têm essa justificativa de instituto do meio dever legal? Não, na verdade, essa justificativa ela é de legítima defesa, certo? Então, é, qual é a situação? Meu amigo, eu estou com um fuzil na mão, certo? Eu estou com um fuzil 762 na mão, uma rajada com poder altíssimo.
e o cara vem para cima de mim com a faca. Eu, eu não tenho outro. Eu não vou sair na porrada com ele, né? Ou eu não vou usar o fuzil como cacetete para poder bater no cara. Se ele tá com a arma e eu tô com o fuzil, azar dele, né? Então eu vou repelir aquela injusta agressão com o meio que eu tenho à minha disposição, certo? Aí, em relação à operação do Rio de Janeiro, né, se a gente for levar em consideração o estado, uma legítima defesa de fato, se eles estavam sendo atacados, eles podem reagir, né, da forma que for adequada. Agora, você falou em relação à moderação, e aí existe a punibilidade do excesso. Né? O próprio parágrafo único do artigo 23 do Código Penal, ele vai falar sobre o excesso punível. Deixa eu até colocar isso daqui por escrito, beleza? Então, eu tenho o chamado excesso punível. Esse excesso punível, eu tenho o excesso intensivo e o excesso extensivo, né? Então, o excesso intensivo diz respeito à intensidade daquela reação. Então, se uma pessoa ela vem me golpear com um murro, por exemplo, e eu vou lá e repilo aquela injusta agressão com um fuzil 762, sendo que eu teria também ali uma pistola de arma de fogo .40 na minha cintura, e eu resolvo utilizar o fuzil, então nesse caso eu posso incorrer em um excesso intensivo, ou seja, a intensidade da minha reação foi desproporcionalmente maior do que a conduta, a ação delituosa daquela pessoa. Então, nesse caso, eu posso responder pelo excesso punível. Por outro lado, eu tenho também um excesso extensivo. Ele diz respeito não à intensidade da reação, né, porém, em relação à extensão dessa ação. Então, alguém vem me golpear com uma faca, eu dou 2 tiros nela, e essa pessoa já cessa a sua conduta e cai no chão com 2 tiros, eu vou lá e continuo atirando naquela pessoa e descarrego 15 disparos naquela pessoa. Então, nesse caso, eu tenho um excesso na extensão da minha reação. O meio empregado, ele foi adequado. Eu reagi de forma adequada inicialmente. Porém, eu me excedi nessa reação e acabei realizando ou reagindo de forma muito mais extensa do que era necessária para poder conter aquela conduta. Beleza? Tranquilo até aqui? Deu para entender legal? Vamos para as excludentes de culpabilidade, beleza?